Fala, rapaziada. Seguinte, hoje é dia de glorioso em campo, irmão. E não é qualquer jogo não, hein? É a oitava de final da Copa do Brasil contra aquele velho conhecido, Red Bull Bragantino, que inclusive tomou o sufoco da gente na Libertadores do ano passado, você lembra? O clima já tá pesando no Newton Santos e a torcida tá confiante que agora vai sair a primeira vitória do Ancelotinho em casa. Porque até agora só deu empate e ninguém aguenta mais esse jejum no Engenhão. Marão Freitas está de volta, Arthur recuperado e o Vitinho também vem para somar. Só o Vasco que segue fora, mas vamos com tudo, pessoal. Agora confere aí esse corte da galera da ESPN que estão falando sobre esse jogo. Tem o Abel, o Eugênio, o Brady. Os caras estão debatendo forte sobre o Botafogo. Então já mexe o dedo no like, se inscreve no canal e comenta aí. Você acha que hoje o Fogão já encaminha a vaga ou vai ter que esperar um pouquinho mais? Coloca nos comentários e vamos para o vídeo. É o confronto de hoje, primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente já tem na tela do nosso F360 o provável fogão, o glorioso de tanta gente, sob o comando do técnico David Ancelotti. Começou muito bem o primeiro tempo contra o Corinthians, depois caiu, né? O fogão com John hoje, Vitinho, Caio Barbosa e Alex Telles. Marlon Freitas, jogador de bola, Alain, Arthur Savarino ou Correia, Montoro e Arthur Cabral. É o provável fogão. Esse é o Botafogo que eu gosto. Bete Carvalho, esse é o Botafogo que eu... O Breler gosta dessa música. Opa, clássico. Fernando Seabra no comando do Red Bull Bragantino, com Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, ou Guzmán e Guilherme. Gabriel, Eric Ramírez, John. Tá jogando bola o John, hein? Lucas Barbosa, Sacha e Vinicinho. Ou Pita, o Viking, que fez um belo gol, mas não adiantou na última rodada, porque o Red Bull Bragantino perdeu. Confronto interessante aí de Botafogo e Bragantino, hein, André? Pois é, de um jogo que no pós-mundial acho que acaba impactando muito por causa dessa queda que teve o Bragantino nos últimos jogos, né? São 3 derrotas e um empate desde do retorno do Campeonato Brasileiro, sendo 3 derrotas em sequência, a última para o Fortaleza. E o Botafogo ainda se ambientando ali com o seu novo treinador, mas a gente já viu algumas boas atuações. A última até foi um tanto quanto irregular, de fato, no primeiro tempo poderia ter conseguido uma vantagem maior e depois ainda corre o risco de tomar a virada diante do Corinthians, que é verdade, contou com grandes reforços para a etapa final, mas para mim é inevitável dizer que o Botafogo chega como favorito para o confronto, ainda que o time tenha sido muito modificado, você está vendo as peças se encaixando, mas até pelo início do trabalho eu vejo o Botafogo chegando em melhores condições do que o Bragantino, porque a gente não está falando só necessariamente de resultados, né? Mas de desempenho também acabou caindo o Bragantino dentro do que vinha fazendo na primeira parte do Campeonato Brasileiro. E o Red Bull Bragantino tem esse teto, né? Dificilmente consegue nas competições de mata-mata ter sucesso, à exceção daquela sul-americana em que chega à final contra o Atlético Paranaense em 2021. É um time que sempre esbarra nisso, né? Quando pega um adversário mais forte em mata-mata, acaba sucumbindo. Então O Campeonato Paulista tem sido assim também, chega à semifinal e para. Na decisão não esteve, né? Não, é a quarta vez consecutiva que chega às oitavas da Copa do Brasil. Já foi 3 vezes eliminado também, tentando agora passar essa barreira das oitavas de final na Copa do Brasil, mas de fato precisa de uma casca maior. E o Red Bull Bragantino também é um time que me agradava mais na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Antes da parada, o time, em termos de desempenho, já tinha caído de produção. O Fernando Seabra tentando retomar contra o Corinthians ali. Foi um jogo em que venceu fora de casa, mas o Corinthians foi melhor. Então, em termos de jogo, esse time do Red Bull Bragantino já foi mais confiável, passa por uma fase de oscilação, 3 derrotas seguidas. Pode ser aí talvez uma inspiração, um jogo de mata-mata contra o Botafogo. E como o Donk falou, o Botafogo é favorito, já tem essa casca mais comprovada, né? No ano passado conseguiu não só chegar à final, mas vencer a Libertadores, o Campeonato Brasileiro de pontos corridos também. E é um time que muito forte, mesmo perdendo jogadores, consegue se reforçar. E hoje a gente tem a possibilidade de ver o Botafogo no seu melhor, né? Ou na formação considerada ideal. Montoro voltando para o lado esquerdo, Savarino fazendo a criação mais centralizada, o Arthur pelo lado direito, Arthur Cabral como referência,
Volta o Marlon Freitas também, que é muito importante para o time. Nesse Botafogo ideal, certamente o Danilo deve ser o titular ao lado do Marlon Freitas e não o Alan, mas o Alan... Bela meiuca, hein? Mas o Alan tem jogado muito bem, né? Desde o Mundial, ele entrou ali, tem dado conta do recado, mas a tendência é que o Danilo seja o titular e aí a dor de cabeça boa para o David Ancelotti. Ele pode ali, de certa forma, em alguns jogos, ter um sistema com 3 volantes, né? O Alan como titular, tem que ver se o John Textor... 3 volantes? Olha que o John Textor não gosta. Mas o Fluminense foi não super ofensivo, mas foi um time agressivo no Mundial com 3 volantes, 3 zagueiros. E a postura do time, para mim, é mais importante do que a formação, a liberdade que se dá para esses homens do meio-campo, né? E todos têm qualidade para jogar. Danilo, Alan, Marlon Freitas. É mais de o treinador observar de ocasião em ocasião e não ter a postura que desagradou. Para mim, é mais a atitude do time contra o Palmeiras, de ficar mais recuado, um jogo totalmente reativo. Esses homens de meio-campo muito presos lá atrás, mas eu vejo que o David Ancelotti já tem trabalhado, né, sabendo dessa exigência, sabendo do que aconteceu com o Renato Paiva, de ter um Botafogo mais ofensivo, e por isso hoje digo que essa é a formação considerada ideal do Botafogo, com os titulares à disposição. Tá aqui, 2 vitórias e 2 empates. O Botafogo ainda não perdeu sob o comando do professor que está aí atrás de você, Eugênio. O Botafogo é favorito? Ou o Botafogo, solte a voz, Eugênio, é favoritaço? Acho que é um duelo muito duro. Opa! Duelo muito difícil. Acho que o Botafogo, sim, pelo peso que tem. Ele entra um pouco à frente, mas não acho favoritaço, não. Acho que vai ter que se esforçar muito. O Bragantino é um time muito físico, é verdade, não vive o seu melhor momento, mas acho que tem tudo para focar muito nesse duelo. Né? Nesse período, Abel, eu estava fazendo um estudo, esse mesmo período que a gente estava debatendo mais cedo, depois do Mundial de Clubes, o Bragantino, para você ter uma ideia, já usou 29 jogadores diferentes. Depois do Mundial? Enquanto o Botafogo usou 19 no Campeonato Brasileiro. 29? 29, ele rodou muito o elenco. Rodou muito, talvez seja um período de observação mesmo. E acho que para agora, pensando agora nesses jogos de Copa do Brasil, o Seabra vai focar mais no que ele considera o time titular para esses jogos contra o Botafogo. E o Bragantino é um time que tem feito mais gols que o Botafogo nesse período. A diferença está na defesa. Mais. É isso. Sofrido mais. O Bragantino marcou 6 gols contra 4 do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a mais que o Bragantino nesse período. Só que ele sofreu 9 gols. E o Botafogo sofreu apenas um, que foi o gol do Memphis. Nesses 4 jogos, até o Memphis empatar no jogo contra o Corinthians no sábado, quando o Botafogo aí sim usou mais os seus reservas, né, poupou alguns jogadores, o Botafogo não tinha sofrido gol algum. E a espinha dorsal defensiva ali do Botafogo foi mantida, né? Foi mantida. As mudanças foram mais do meio para frente. Onde menos mexe ali, John, Caio e Barbosa. Ali é o que menos mexe, porque lateral direito ele já mexeu, por exemplo, jogou o Ponte, não jogou o Vitinho contra o Corinthians. Lateral esquerda, às vezes, entra, ou quase sempre entra, em algum momento do jogo, o Cuiabano no lugar do Alex Telles. Meio campo ele mexeu, ele tirou o Marlon Freitas, né? Jogou com o Newton, ao lado do Alan. Ele inverteu o Montoro, passou o Montoro para a direita para entrar o Nathan Fernandes, que é um jogador que tem entrado bem no time, pela esquerda. E manteve o Cabral na frente, mas com o Javier Correia e não com o Savarino por dentro. Ele teve um time um pouco diferente contra o Corinthians. Assim como o Bragantino, repito, tem mexido mais ainda no time do que ele, Botafogo. E o curioso é que a gente vê um Botafogo assim, em que ele tem um pouco mais de posse de bola na média do que o Bragantino. Ele finaliza mais, cria mais situações, só que tem o aproveitamento inferior. Finaliza mais e fez 4 gols, o Bragantino finaliza menos e fez 6 gols, com um jogo a menos que o Botafogo. Só que lá atrás tem sido o problema maior do Bragantino, tem sofrido gols, que não era assim, a característica do time. Acho que a grande questão é defensiva desse Bragantino na volta do Mundial de Clubes. Tem sofrido mais gols do que o normal, e a questão do Seabra tentar ajustar ali, alinhar esse sistema defensivo, porque sempre foi um time de muita intensidade e talvez ele não esteja ganhando todas essas disputas que ele estava acostumado a ganhar, mas acho que o foco vai ser maior. E o Bragantino tem uma questão, é verdade que os colegas falam, de ter dificuldades em torneios de mata-mata,
Só que esse estádio onde ele está jogando agora como mandante é um estádio que eu acho que exerce mais pressão sobre os adversários do que o que está em reforma lá, na Abichedi. É um estádio menorzinho, a torcida fica mais em cima. Dá sempre a impressão de que está mais cheio, de que a torcida está vibrando mais com o time quando ele joga nesse estádio novo, que é provisório, vai ficar ali 2 anos, do que exatamente quando ele jogava no seu estádio que está em reforma. Então, tem uma maldição aí, né, que assombra a gente faz tempo. Assombra o nosso Botafogo faz tempo. Esperamos que a gente consiga, né, sair dessa aí, que é as oitavas de final da Copa do Brasil. Uma eliminação, né? Fim da maldição? Vamos ver aqui se vai ser o fim dessa maldição aí do Botafogo nas oitavas de finais. Vamos aqui com a notícia. Botafogo tenta superar a sequência de eliminações nas oitavas da Copa do Brasil. São várias eliminações seguidas, né, na oitava ali. E vamos ver se a gente consegue quebrar isso nessas oitavas aí que vai ter, pessoal, contra o Red Bull Bragantino. Rapaziada, se tem uma hora, né, pra virar a chave, é agora. O Botafogo vem diferente, vem campeão, vem com moral. Aquele fantasma dos oitavos já assombrou muito, mas hoje o papo é outro. Não dá mais pra comparar o Botafogo de 2022, 23 e até 24 com esse time atual. A chegada do Ancelotinho mudou o ambiente, o elenco amadureceu e a torcida, bom, a torcida tá sonhando alto com razão. O Caio Pantaleão, por exemplo, chegou como quem, né, não queria nada e já tá tomando conta da posição. Tá pintando aquele clima de agora vai. E sinceramente, vai ser difícil segurar esse fogão. A Copa do Brasil sempre escapou por detalhes, mas se esse time tiver aprendido com as pancadas que levou nos últimos anos, pode ser um ano totalmente diferente na Copa do Brasil. Há algo, né, no Botafogo desse ano aí que não se via nas edições anteriores da Copa do Brasil. Uma serenidade quase desconcertante. O time não carrega mais aquele nervosismo latente, né, que tantas vezes sabotou sua caminhada em mata-mata. O que antes era um elenco ávido por afirmação, hoje é um grupo calejado, com cicatrizes que não se escondem, mas que serve como um mapa. A impressão é de que o clube finalmente compreendeu o tempo das coisas, e isso muda a forma como entra em campo. A figura do David Ancelotti é catalisadora desse processo. Ele não trouxe apenas metodologia europeia ou discurso robusto, trouxe coerência de propósito, algo raro em projeto de futebol brasileiro. Sob seu comando, o Botafogo deixou de ser um time que oscila entre empolgação e colapso e passou a ter um fio narrativo claro. A identidade não está mais em slogan de vestiário ou vídeos de bastidores, mas nas entrelinhas do jogo, no comportamento sem a bola, na forma como o time reage ao imprevisto. E é aí que entra o peso simbólico dessa nova tentativa nas oitavas. A tal maldição talvez nunca tenha sido mística, talvez fosse só uma consequência de um time que ainda não sabia sofrer do jeito certo. Agora com jogadores como Caio Pantaleão mostrando esforço logo de cara e um elenco que parece mais comprometido com o processo do que com o espetáculo, o Botafogo dá indícios de que está pronto para escrever uma nova página. Não há garantias no futebol, mas há sinais. E os sinais são bons. Se antes o clube parecia refém de sua própria ansiedade histórica, hoje atua com postura de quem não pede licença. O Botafogo não está em busca de vingança contra o passado, mas de transcendência. Vencer a Copa do Brasil seria mais do que um título inédito. Seria o desfecho simbólico de uma travessia longa e tortuosa. E convenhamos, poucos clubes no Brasil carregam tanto significado quanto finalmente acertam o passo. O glorioso está maduro. A maturidade, às vezes, é tudo que faltava. Nossa, que texto.